Amigos e parceiros da TMA Tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo treinamento sobre estoque. Para começar sobre estoque, né, a gente precisa verificar toda a questão de por onde o estoque entra, por onde o estoque sai, tá? E o estoque, para bater, a gente precisa estar com ele todo certo nos procedimentos feitos via sistema. Tá? Se algum processo desse via sistema, como devolução, como ajuste, transferência, troca, for feito fora sistema, o estoque já fura. Tá? Então a gente já perde todo o processo do estoque quando um dos processos internos via sistema fura, certo? E para a gente definir por onde entra o estoque, certo? Eu vou definir alguns pontos, tá? Que é por onde o estoque pode entrar, tá? O primeiro ponto é dentro aqui de movimento, que é o que mais é utilizado. Desculpa, estoque, entrada e a parte de manifestação, tá? Acredito que muitos já conheçam essa entrada de manifestação de nota fiscal, tá? Onde a gente busca na Cefa a nota do cliente, tá? E após isso a gente faz o download e faz a manifestação e faz o download, e através dela a gente dá entrada na nota, certo? Quando o cliente vende para o cliente, vende para vocês, ele automaticamente já cai na Cefa e a gente já consegue fazer o download dele, tá? Tem outro vídeo no canal explicando mais sobre esse assunto, tá? Só dá uma procuradinha aí, entrada, manifestação, algo nesse sentido, tá? E aqui entrada, certo? Outro local que é feita a questão da nota, a entrada de produto, né, entrada de estoque, é aqui entradas, outras entradas, tá? Então aqui também é feita entrada de produto no estoque, tá? Onde é feita uma entrada manual dos produtos de maneira rápida, certo? Também pode ser feita outra entrada aqui em estoque. E aqui também você consegue ter controle do fornecedor, qual foi o tipo de entrada, o produto, a quantidade, tá? Já consegue ter um controle sobre isso, tá? Da mesma forma, semelhante a essa, mas é um controle mais abrangente, é aqui, estoque, entradas e nota fiscal de entrada. Quando a gente tem um XML, a gente pode importar via XML, que é o mesmo processo da manifestação, tá? Que é o mesmo processo também vindo aqui, estoque, NF de entrada, tá? E baixar XML da NFE, que a gente busca no site da Cefaz, ou a nota fiscal, e internamente a gente dá entrada na nota, quando de alguma forma a gente não consegue baixar a manifestação da nota. E aqui apertando em novo, a gente consegue dar uma entrada bem mais completa nessa nota, tá? Onde ele vai informar a tributação, onde vocês podem informar frete, desconto, enfim, toda a parte de nota. Se quiser ser feita manual, dá para fazer aqui, tá? Mas lembrando que a gente consegue da mesma forma fazer via importação de XML, tá? Ou via manifestação da nota, tá? Onde o intuito dela é baixar o XML, ok? Outro local onde o produto ele volta para o estoque, onde o produto entra no estoque de volta, é aqui no caixa, quando a gente faz a troca. Tanto a troca rápida quanto a troca mais completa, eles voltam para o estoque também, tá? Então precisa ser feita a entrada de nota por aqui, a troca do produto por aqui, para que o produto volte para o estoque, certo? Deixa eu fechar, tá? Outro local onde o produto também entra para o estoque, tá? Entra ou sai, tanto faz. Nesse caso entra ou sai, é aqui em movimentação, entre estoque, desculpa, e transferência, tá? Aqui o produto, vocês vão dizer que ele vai sair do estoque ou entrar no estoque
aqui, tá? Mas isso aqui geralmente é usado quando existem empresas filiais e matriz que os estoques são separados, tá? Ou então quando existe locais de estoque, que um produto sai de um local e entra em outro local de estoque, pode ser tanto internamente no comércio, ok? Outro local onde a mercadoria entra também é aqui em estoque, acerto, tá? Esse acerto a gente faz também tanto entrada como saída, né, para ajuste de estoque. E é onde a gente escolhe. Quando a gente vem aqui, ó, estoque e acerto, ele entra nessa tela. A gente vem aqui em novo e escolhe o motivo. Aqui nós temos a princípio vindo no sistema o 1 que é a entrada e o 2 que é a saída, tá? A princípio no sistema que são instalados são esses dois motivos. Agora, se vocês quiserem apertar no maisinho e cadastrar o outro motivo, tá? Aí fica a critério do cliente. Só vir no mais, vai no novo e coloca o motivo. Por exemplo, perda de mercadoria. Vocês podem fazer esse lançamento, tá? Para vocês terem o controle do que está saindo, de perda e tudo mais, tá? Deixa eu voltar aqui para o acerto, tá? Então aqui 1 entrada, 2 saída, tá? Existe só esses dois motivos. Lembrando que só existe tirar do estoque e entrar no estoque somente, tá? Não existe a opção de ajustar o estoque para ficar o valor que a gente queira. Você já vai entender. O local de estoque também só existe um local a princípio, que é o padrão. Ok? E aqui a gente vai lançar um produto, tá? Eu tenho um produto de teste aqui que eu fiz o lançamento agora. Eu vou jogar o código de barra dele. Ele vai me dizer qual é o produto. E aqui ele vai me dizer quanto eu tenho em estoque. Nesse caso agora eu não tenho nada de estoque nele. Beleza, eu estou começando com ele zerado. Aqui quantidade, eu posso tanto vir em quantidade de digitar que ele vai entrar com 10, ou eu posso usar essa calculadora e contar. Eu contei ali, ele tem 2 ali, mais 5 ali, mais 8 bem ali, mais 2 naquele outro lugar, e agora ele ficou com 17. Posso usar essa calculadora para fazer essa contagem, e dando Enter, ele finaliza para cá, para baixo. Então aqui ele vai me dizer quanto eu tenho no estoque atual. Aí aqui eu tô contando saída, tá? Saída menos 17 aqui no caso. E aí no estoque vai ficar lá menos 17, ok? Eu tô dando baixa de 17 itens, tá? Só que como ele tá negativo, ele tá zerado, vai ficar negativo, tá? Nesse caso eu vou somar, tá? Eu vou dar entrada, vou somar mais 17 itens quando eu tenho 0 aqui, ok? E aqui eu vou colocando vários itens, certo? E no final eu vou gravar. Pronto, gravei. Nesse momento, se eu vier aqui no cadastro do produto e procurar esse produto novamente, eu tinha 0, agora eu tenho 17, certo? E também, já entrando num outro local onde a gente consegue ajustar estoque, botão direito em cima do produto, ajuste de estoque, a gente consegue ajustar também. Mesma ideia do acerto, 1 para entrada e 2 para saída. Local de estoque, eu tenho esse padrão, mas aqui nessa base tem outro local de estoque, mas a gente vai permanecer com 1. Tá? E já tocando um pouco nesse assunto em locais onde tem mais de um estoque, dependendo de onde você sai como venda, ele vai, se estiver trabalhando só com estoque positivo para não realizar a venda, para o estoque ficar negativo, esse local pode fazer algum tipo de confusão e na hora da venda acabar dizendo que não tem estoque, sendo que tem estoque, mas está em outro local. Tá? A gente trabalha com um local padrão já definido, onde o sistema sempre vai dar baixa daquele local, certo? Mas isso tudo são questões de configurações, vai depender de como está aplicado na sua empresa, ok? Então aqui eu vou dar motivo saída, local padrão, e o estoque ele está me dizendo aqui em cima que tem 17. E aqui
eu vou fazer um detalhezinho aqui pra gente tocar no próximo assunto. Eu vou colocar aqui 19, vou dar saída de 19, ok? Vou dar aqui confirmar. E agora eu fiquei com menos 2, ok? Por que eu fiquei com menos 2? Porque eu vou voltar agora aqui no ajuste de estoque para você pra gente ter um entendimento aqui. Aqui, ó, no entrada, o padrão, tá? E aqui o detalhe é o seguinte, tá? Vou usar a canetinha aqui. Aqui o detalhe é o seguinte: quando a gente está utilizando entrada, não é isso. Quando a gente está utilizando entrada, tá? Quando a gente está utilizando entrada, quando a gente está utilizando aqui entrada, certo? Então a gente tem que reparar sempre aqui na quantidade, tá? Aqui no caso tá menos 2. Só que eu fiz uma contagem e eu vi que aqui no meu estoque, né? Eu vi que esse produto eu tenho 5 unidades. Então eu quero que meu estoque fique com 5, certo? E aí, como eu tenho menos 2, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que aqui eu tenho 7 para que fique os 5, né? Que é menos 2. 7 menos 2 vai ficar 5 unidades. Então esse entendimento que a gente precisa ter. Da mesma forma o oposto, se a gente tiver aqui um positivo e quiser deixar ele negativo, que não tem muita finalidade, mas enfim, pode acontecer. Também a gente precisa ver o sinal que tá para a gente fazer a subtração nesse sentido aqui, tá? Aqui a gente pode colocar alguma observação e aqui eu vou confirmar agora. Pronto, agora sim. Tô com 5 unidades e ok, tudo certo, tá? Então, nesses pontos a gente compreende que a gente dá entrada ou saída, tá, da mercadoria dentro do sistema, tá? Só tocando de novo nos locais, né? O primeiro, onde os clientes estão mais acostumados, é na manifestação, na entrada, aqui, na manifestação da nota. Outras entradas para a gente ter um certo controle, porque tipo assim, aqui no lugar de produto, se clicar no botão direito ajuste, a gente vai dar entrada, sem problema, certo? Mas a gente não vai saber qual foi o fornecedor, qual foi o preço de custo, só vai colocar quanto entrou e só. A gente só vai ter ideia de quantidade que entrou. Mas a gente não vai saber ideia de custo, não vai saber ideia de custo de fornecedor, a gente vai ficar ali a isso, ok? Então, outras entradas, a gente já tem uma base disso, já sabe qual o valor, já sabe qual é o percentual, algumas funções de tributação, a gente já tem ideia, tá? Mas aqui a gente fica limitado a não ter desconto, a não adicionar frete, a não adicionar outros percentuais em cima disso, ok? Mas aqui também estoque, entrada, outras entradas a gente pode fazer. Da mesma forma aqui, em estoque, entrada, aqui também tem outras saídas também, que é para retirada de mercadoria, tá? Também a gente tem a parte de entrada de nota fiscal, que é estoque, entrada e nota fiscal de entrada, onde se a gente tiver o XML a gente já importa. E se a gente não tiver XML, mas tiver a nota e quiser importá-la manualmente, a gente vem aqui, novo, a mesma ideia, em questão de entrada de mercadoria, qual o número da nota fiscal, se vai ter frete incluso, se vai ter desconto. A gente precisa colocar a chave de acesso, a gente precisa identificar qual é o fornecedor, tá? A gente precisa colocar o modelo da nota fiscal, né? Se foi cupom, se foi nota 55, que é nota fiscal normal, tá? Entre outras notas, incluído também se quiser fazer, se o fornecedor de vocês não entregarem a nota fiscal, né, ou qualquer outra coisa, tem fornecedor que entrega só às vezes pedido, já coloca pedido e já dá entrada na mercadoria, tá? Vai novo item e vai dando entrada igual como é feito na nota fiscal, ok?
Sobre isso tem vídeo também explicando, tá? A mesma ideia da manifestação é aqui também, tá? Aqui transferências, geralmente quando a empresa tem mais de uma filial, tá? A gente consegue fazer esse ajuste, esses lançamentos entre matriz e filial, tá? Aqui no acerto de estoque, que é estoque e acerto, a gente também consegue fazer tanto entrada como saída, tá? E é sempre uma por vez, esqueci de falar isso, é sempre uma por vez, ou é entrada ou é saída. Primeiro você vai dar a entrada de todos os produtos, gravou, vai dar a saída em todos os produtos. Então, é esse que é o processo, ou entra ou sai. Não tem a opção de ajustar para ficar do valor que você queira, tá? Aliás, até tem, mas tem que fazer, pode ser feito o cálculo, ok? E também a gente tem o cadastro do produto, botão direito, ajuste de estoque, certo? E aqui a gente entra na cereja do bolo, tá? Tá, e também tem lá no caixa a parte de troca, que é a mercadoria onde ela volta para o estoque, certo? Então a gente tem essa opção também. E agora a gente vai entrar na cereja do bolo, certo? Eu já deixei aqui. Algumas empresas, elas trabalham com esse tipo de ferramenta, que são coletores de dados, tá? Essas empresas maiores, eu utilizei esses coletores de dados, são equipamentos caros, que eles só tem praticamente uma finalidade, que é contabilizar estoque, certo? E aí você pode ver que é um produto que custa R$1.500, isso aqui 13 mil, algumas empresas utilizam, tá? Nós disponibilizando para o cliente de forma gratuita o estoque mobile, certo? Ele é feita a conferência de estoque, busca preço diretamente via celular do cliente, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer a configuração, não vou passar por essa área, tá? Mas a gente pode fazer a configuração, tá? E trabalhar dessa forma. Vou simular aqui a mesma ideia que eu fiz lá no computador, eu vou simular aqui no celular. Então eu vou aqui na conferência de estoque, eu vou clicar nesse ícone bem aqui, que onde ele vai fazer a conferência via a câmera do celular. Esse daqui é via código e esse daqui a gente faz uma busca digitando a informação aqui, tá? Aqui em cima a gente consegue baixar o teclado, como a gente pode digitar aqui o código e depois a gente baixa o teclado para que a gente consiga. E aqui é a mesma ideia, menos e mais, tá? Então aqui ou a gente diminui o estoque ou a gente acrescenta no estoque, certo? Aqui na lupa a gente faz essa lupa é referente ao que a gente digitou, certo? Essa outra lupa é a lupa para fazer a pesquisa do produto mesmo, tá? Futuramente eu vou falar mais especificamente cada item desse, vai ter outro vídeo referente a isso, tá? Essa eu vou fazer de maneira mais rápida, só para questão de ajuste. Então aqui eu vou clicar nesse item aqui, vou pegar a minha caixa onde tem o meu código de barras, certo? E eu vou lá para baixo, tá? Aqui eu vou dizer quantos eu vou adicionar. Vou dizer que vou adicionar 3, tá? Lembrando que bem aqui embaixo ele está me mostrando, ó, qual é o meu estoque atual, qual é o meu estoque reservado para alguns clientes que utilizam reserva de estoque e quanto eu tenho disponível, tá? Então, se eu colocar 3 e falar que eu quero somar nesses 5, ele vai entrar como 8. Agora, se eu clicar em menos esses 3, ele vai reduzir 3 e ficar 2, certo? Então, nesse caso, eu vou somar aqui, ó. Já somei, ficou 8. E se eu vier aqui no sistema agora e fazer uma nova pesquisa, esse número aqui vai mudar de 5 para 8. Pronto, já mudou. Então, já está tudo certo, tá?
Então essa é a cereja do bolo que a gente tem para entregar, que vai facilitar. Nós já tivemos casos de clientes que através desse aplicativo foi feita a contagem de estoque com a equipe dele, tá? De uma maneira bem rápida, tá? Um local grande, foi feito basicamente 2 dias e meio. Então, com dois lugares de estoque, e funcionou de maneira perfeitamente, tá? Tá, Thiago, eu já ajustei todo esse estoque, eu queria ver o que entra, o que tá saindo, que soma, tal, tudinho. Beleza. Aí a gente vai pro relatório. Aqui em relatório, movimento, estoque, a gente tem alguns relatórios, tá? Mas a gente vai vir especialmente no gerencial de estoque. Esse gerencial de estoque, ele trabalha... Desculpa, não é aqui não. Relatório, movimento, estoque e movimento de estoque. Esse movimento de estoque, ele vai verificar todo o acompanhamento desse produto dentro do sistema. Se teve entrada, se teve saída, se teve baixa, que foi o motivo da baixa, as observações, tudo aparece aqui, tá? Primeiro a gente vai colocar aqui movimento, mas todos, né? Mas a gente pode utilizar algum desses. Outras saídas, outras entradas, via XML, via estoque móvel, enfim, tem todas as informações aqui. Vou colocar aqui todos, vou colocar um período, tá? Como eu criei esse produto hoje para teste, eu vou deixá-lo dessa forma, tá? Se eu clicar aqui em visualizar, vai aparecer toda a movimentação do dia, tá? De todos os produtos. Mas nesse caso em específico, eu quero esse meu produto, que ele tem com código interno 69437, tá? Tô vendo aqui e aqui, certo? Eu vou pegar só esse produto para a gente ver o que foi que a gente fez nele, tá? Eu posso escolher por empresa, eu posso colocar para mostrar estoque, qual foi o fabricante, marca, grupo, subgrupo, enfim, tem alguns filtros aqui que a gente pode utilizar. E vou apertar em visualizar. Pronto, deixa eu só dar uma ampliadinha aqui. Então aqui é o seguinte, ó. Deixa eu pegar minha marcação. Ok. Então aqui é o seguinte, ó. Esse é o meu código, esse é o meu produto. Aqui ele está me dizendo que eu tive uma entrada de acerto, que é via acerto, e tive uma saída de ajuste, que é aquele ajuste de estoque dentro do cadastro do produto. Então aqui, o que ele me disse? Tá? Que eu tive uma entrada de ajuste, eu tinha 0, eu usei uma quantidade para movimentar 17, e eu fiquei no meu estoque com 17. Beleza, eu entrei, ele só fez somar, tá? Quando eu dei aqui uma saída, tá? Eu tinha 17. Eu disse para ele que eu queria dar uma saída, no caso, menos 19. E eu fiquei aqui, ó, com menos 2. Beleza. Aqui eu já dei uma entrada. Uma entrada de ajuste, que é dentro do cadastro do produto, que é aquele botão direito. Ele me informou que ele tinha menos 2, né? Veio daqui de cima, veio aqui para baixo. E aqui eu adicionei mais 5 unidades, tá? Então aqui ficou 7 menos 2, 5, tá? E na última opção, ele me disse aqui que eu fiz uma entrada via estoque móvel, eu tinha 5. Eu fiz uma movimentação de 3 e eu fiquei com 8. Se a gente for lá no estoque agora, tem 8, certo? E aqui ele faz toda a contagem geral. Qual foi a movimentação que eu fiz nesse período, tá? De 46 unidades, certo? Então aqui a gente tem... se tivesse venda, estaria aqui. Venda, quanto tinha? 8. Quanto movimentou? Quantos foram vendidos quantos foram vendidos? A 2. Aí aqui fica 8 menos 2, vai ficar 6, tá? E assim por diante. Então esse relatório a gente mostra toda a movimentação do período, e aqui muitas das vezes a gente encontra algumas falhas, ok? Então a gente precisa realmente estar acompanhando o estoque. Estoque é algo bem
É um pouco trabalhoso, sim, mas depois que pega a prática, pega a forma de ser feito, fica bem tranquilo de ser trabalhado, tá? E é uma das formas que a empresa não tem tanta perda de dinheiro através do estoque que tá batendo certinho, tá? Para quem procura aquele ícone, aquele programa para fazer contagem de estoque, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Esse aqui é o nome do programa, tá? Tem que procurar na Google Play. Só tá no Android, tá? Não tá no iPhone, tá? E aí você pode baixar e entre em contato com o suporte para a gente fazer a configuração e aí tá tudo certo, tá? Ele trabalha perfeitamente, tá? Para todo segmento onde precisa ser feito contagem de estoque, beleza? O vídeo acaba por aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação, só entrar em contato com a gente, tá bom? Até mais, até a próxima.